Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos orar? Vou pedir para o pastor Paulo realizar essa oração para que Deus nos ilumine. Pedimos a Deus a presença do Teu Santo Espírito em nós, dando-nos clareza, entendimento, abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Nós acabamos de ler juntos, com a leitura guiada pelo nosso irmão Cláudio, um trecho muito importante da epístola que Paulo enviou aos Gálatas. E esta é chamada de Epístola da Liberdade. E é curioso nós mencionarmos que essa epístola assim se chama, justamente no momento em que no nosso país se discute sobre a liberdade, particularmente sobre a liberdade de expressão, não é? Existe um grande debate, tanto nas instituições do nosso país, como o STF, mas que está divulgado nas redes sociais, nas conversas pela rua, sobre o que é a liberdade de expressão. E eu, particularmente, fico de cabelo em pé de ver certas manifestações, como aquela que parte do artista chamado Léo Lins, que entende que a sua liberdade de expressão é zombar de uma outra atriz que está com câncer, num estado muito delicado de saúde, Isso expressa a liberdade dele, para não falar de tantas outras piadas que chegam a nos enojar. Diante desse debate sobre esse artista que foi condenado à prisão, eu quis tomar conhecimento do que era o humor dele. E me arrependi, sinceramente, não consegui continuar assistindo o que era o humor dele, A liberdade descrita por essa pessoa é zombar de pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiência mental, minorias, e isso nos choca, que a liberdade, que é um valor para todo ser humano, A liberdade é um valor desde a antiguidade, seja associado com o direito de zombar e de menosprezar as pessoas. Nós estamos diante da palavra de Deus e podemos refletir com seriedade o que é a liberdade, Já que essa epístola nos fala disso com tanta precisão, de um modo tão delicado, tão sensível. E é isso que eu queria que a gente discutisse, que a gente refletisse hoje, o que é a liberdade segundo o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto chamado Epístola aos Gálatas. Essa carta, irmãos e irmãs, vamos começar por etapas, vamos começar falando desse texto. Ele foi enviado para uma região chamada Galácia. Diferente das outras epístolas de Paulo, que foram enviadas a cidades, essa foi enviada a uma região, Gálatas é um termo meio genérico para falar dos habitantes, da Gália, toda aquela região que estava ao norte do Oriente Médio ali, No caso, essa região aqui é na Ásia Menor, então, atual Turquia. E Paulo ali fez a sua missão e gerou bastante debate os ensinos de Paulo, porque ao sair daquela região, os cristãos que ali ele deixou foram assediados por judeus que levaram a palavra de que os novos cristãos deveriam se submeter à lei dos judeus, inclusive à circuncisão. E por outro lado, outros falavam, não, o apóstolo Paulo nos ensinou que nós estamos livres da lei. Portanto, nós temos liberdade para fazer o que quiser, nós não temos que seguir lei de modo nenhum, não há palavra que nos oriente, nós somos totalmente livres, Então, havia uma disputa ali sobre como ser cristão e como lidar com a liberdade. O apóstolo Paulo reage muito severamente contra essas pessoas que pulverizaram, então, um ensinamento errôneo em sua comunidade, nessas comunidades da Galácia, aliás,
E então, quando nós lemos a Epístola aos Gálatas, nós vemos que, diferente das outras, Paulo está muito mais ressentido, nervoso, até podemos dizer, do que nas demais epístolas de sua autoria. Reparem, por exemplo, que Paulo começa a Epístola aos Gálatas de um modo muito abrupto. Quando você vê outras epístolas, Paulo tem uma saudação, ele fala, né, do amor que tenho por vós, eu e Timóteo, eu e Silas, saudamos a igreja, mas aqui ele já começa direto, seco, dizendo, eu, Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade de homem. Ou seja, ele já está começando dizendo que ele não depende da aprovação de ninguém para se dizer apóstolo. E se você ler depois o final dessa carta, o apóstolo Paulo termina também com mais uma saudação curta e abrupta, né? Ele diz que saúda o verdadeiro Israel, Israel segundo a fé e não segundo o sangue, não segundo segmento da lei, mas aquele que é o verdadeiro povo de Deus. Tudo isso nos mostra que o apóstolo Paulo estava muito preocupado com essa comunidade, com essas comunidades, aliás, mais uma vez, né? A gente tem mania de falar Gálatas e pensar que é uma comunidade só, mas é uma região para a qual essa carta foi enviada e circulou entre os cristãos. Então, quando Paulo se põe a ensinar nessa comunidade, tem dois problemas. Os cristãos ou estão arriscando voltar para a lei, e voltar à lei significa se submeter a uma religião que deve fazer isso e não pode fazer aquilo, uma religião moralista, uma religião regrada, estruturada em pode e não pode, ou por outro lado, uma religião que, sob o pretexto da liberdade, descamba em libertinagem. Então, o ensino do apóstolo Paulo é falar que para a liberdade Cristo vos libertou, mas que eles precisam entender o que é a liberdade. A liberdade, segundo os gregos, né, a palavra eleuteria, que aparece nas Escrituras, ela é uma condição que se opõe à condição, por exemplo, do escravo e da criança. Vejam só, né, a palavra paidos, que faz parte de pedagogia, né, se refere paidos, é tanto o escravo quanto a criança. No mundo antigo, os dois eram, tanto escravos quanto crianças eram tratados pelo mesmo termo, porque nenhum e nem outro tem liberdade. Tanto a criança quanto o escravo tinha que obedecer a alguém. Em contraposição a isso, estavam os adultos? Não, estavam os livres, porque os livres, né, tinham a eleuteria, a liberdade, a condição de maturidade. Então vejam, a liberdade no contexto bíblico não tem a ver com a condição de fazer qualquer coisa. A liberdade nas Escrituras não é isso, né? Como se afirma hoje em dia esses que querem a liberdade de expressão para falar qualquer coisa. Existe um ensino muito trivial e muito, né, conhecido, que fala que a nossa liberdade ou o nosso direito acaba onde começa o do outro. Então não existe liberdade para se fazer o que quer, e a palavra liberdade não significa isso, principalmente porque toda a liberdade, ela está restrita às nossas condições de vida, né? Eu nasci em Jundiaí, vivi minha infância em Várzea Paulista, numa condição, né, de adolescente pobre, de jovem pobre, e eu não tenho liberdade naturalmente. Eu não tenho liberdade para possuir, porque a condição econômica me impedia. Eu não tenho liberdade para viajar pelo mundo, eu não tenho liberdade para uma série de coisas. Então a liberdade, ela não tem a ver com a possibilidade, porque isso seria, né, quem tem liberdade? Quem tem liberdade de verdade é Deus. Deus pode fazer o que Ele quer. Os demais têm sempre liberdade condicionada. E no sentido, então, que o apóstolo Paulo menciona, essa é a condição de autonomia, ainda que limitada, mas para se autogerir, para gerir a própria vida, para ter uma vida comunitária. A liberdade, ela é possível para os seres humanos, segundo o apóstolo Paulo, somente em uma vida que é guiada pelo Espírito Santo.
Por quê? Se você, por um lado, segue a orientação dos judeus, que querem impor uma religião baseada na lei, você vai seguir uma religião com base em pode e não pode. E isso se torna, segundo o apóstolo Paulo, um ídolo. Um ídolo é aquilo que se coloca no lugar de Deus. Vejam só, não são idólatras para o apóstolo Paulo apenas aqueles que se prostram perante imagens, embora esses também o sejam. Mas aqueles que colocam a religião na frente de Deus como uma estrutura que descreve quem é Deus e que diz o que você pode e não pode fazer, é igualmente idólatra. E isso está escrito com muita clareza em Romanos capítulo 1, quando ele menciona que também os judeus se desviaram da vontade de Deus e se assemelharam aos pagãos, aos gentios, em sua corrupção. Então, só é possível ser livre quando você está fora de uma estrutura religiosa que se coloca entre você e Deus. Então, o que eu faço? Eu posso fazer o que eu quiser? O apóstolo Paulo vai dizer, conforme lemos, a liberdade não pode ser pretexto para libertinagem, para fazer o que quiser. Porque uma vez que você faz o que quer, você é escravo de outro ser, que é você mesmo. Você é escravo de um impulso interior que desordena a sua vida, que coloca a sua vida fora de propósito. O apóstolo Paulo chama isso de carne. É a carne, né? A carne é aquela vontade interior que o ser humano tem, que o leva a ter pulsões, e aqui ele vai descrever sexuais desordenadas, impulsos egoístas desordenados, uma vida comunitária desordenada. É isso. Quando você se submete à sua própria vontade, a esses impulsos interiores, a sua vida também é desordenada, você também está sendo escravo de si mesmo, você não está sendo livre. Então, como que a gente pode buscar a liberdade, viver a liberdade? A nossa liberdade, ela está relacionada com a submissão ao Espírito. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não vos sujeiteis ao jugo da escravidão, nem ao jugo da escravidão que uma religião impõe, nem ao jugo da escravidão dos seus próprios impulsos, nem à idolatria de uma estrutura religiosa, nem à submissão ao seu próprio ego, que se caracteriza também como uma idolatria. Nos textos que nós lemos em Gálatas, Paulo realiza uma exortação tanto aos judeus que exigem o seguimento da lei, e ele fica muito indignado que os judeus tenham entrado nas comunidades cristãs e ensinado os cristãos a voltar a seguir a lei, e inclusive queira que eles se circuncidem, isso é, tenham uma marca física do compromisso com Deus, mas ele também critica e exorta e chama a atenção de alguém que pretende ser libertino com base no pretexto da liberdade. Então, ele descreve a vida orientada, por um lado, pela carne, e ele fala então das obras da carne, das obras que seguem esse impulso interior maligno, e fala também do fruto do Espírito, no singular, presbítero Gessé, como a gente viu na quarta-feira, que a gente já discutiu esse texto na quarta-feira no nosso momento de oração. Esses dois modos de orientar a vida determinam, então, quem é livre. É livre aquele que vive segundo o Espírito. Mas falando primeiro sobre os impulsos que o apóstolo Paulo entende como carne, nós temos que pensar um pouco no modo como ele vê o ser humano. Para o apóstolo Paulo, o ser humano ele é dividido em camadas, Então veja, o ser humano ele tem o seu corpo, O corpo é isso aqui, todos nós temos corpo. Mas o ser humano também tem um espírito. E o espírito é o que coloca o ser humano em comunicação com Deus. E nesse conjunto, nessa composição,
o ser humano também tem a carne. E aí a carne não é o físico, porque o físico ele chama de corpo, mas a carne é o oposto ao espírito. Enquanto que o espírito liga o ser humano a Deus, a carne liga o ser humano à matéria caída, né? No sentido dos prazeres, que quando não são regulados, se tornam devassidão, se tornam torpeza, para usar os vocabulários do apóstolo Paulo, se tornam, né, uma série de elementos negativos que estão ligados ao egoísmo, à vanglória, que é a palavra que o apóstolo Paulo mais usa. Então vejam, ou o ser humano dá lugar ao espírito e vive a liberdade, ou ele dá lugar à carne e vive, então, escravo de si mesmo. Essas camadas do ser humano, esses elementos brigam, né? Então existe um conflito em todo o ser humano. A carne tenta prevalecer sobre o espírito, mas o espírito também tenta prevalecer sobre a carne, e tudo isso depende de como o ser humano leva a sua vida. Eu acho muito profundo esse ensino, né? Porque ele é muito realista, e nós vemos nas nossas próprias vidas, quando nós discutimos com nós mesmos, né? Quantas vezes não somos tomados por um pensamento intrusivo? Aí fala, não, isso aí não. E você mesmo acaba com aquele pensamento ali, né? Ou se não, outros momentos também o Espírito, né? Fala conosco e nós temos ali um pensamento que a gente fala, parece que é só por Deus que eu cheguei a essa conclusão, a essa reflexão. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo apresenta a humanidade. Essa é a antropologia paulina, um ser humano dividido, né? E nessas camadas, então, nós temos a carne, e ele descreve uma lista que não é exaustiva, mas ele fala de imoralidade, e ele se refere à imoralidade sexual, né? O apóstolo Paulo não é tão moralista quanto aqueles que tomaram a sua palavra, né? Mas ele fala de uma sexualidade desenfreada, que faz com que o ser humano se torne escravo dessa sexualidade, que seria um dom de Deus, mas quando entregue, né, e assim ele se degrada, ele degrada a sua família, ele degrada o seu amante. Então, a imoralidade, a impureza, que pode se referir tanto a pensamento quanto a prática, devassidão, idolatria, feitiçaria, né? A palavra feitiçaria é muito interessante, porque não significa necessariamente que a pessoa vai em busca de um feiticeiro, mas no mundo antigo existiam práticas, né, semelhantes à simpatia, que as pessoas queriam então manipular as forças da natureza, como se fosse possível, né? Eu vou fazer um chá de raiz aqui, e essa raiz vai controlar alguma coisa, enfim, vou queimar aqui alguma coisa. E então essas práticas, mesmo que feita por uma pessoa cristã, era considerada feitiçaria, porque tinha a intenção de manipular a natureza, né? E a natureza está sob o controle de Deus. A inimizade. Então o apóstolo Paulo falou de uma série de coisas pessoais, né, da vida íntima, mas existe uma série de coisas que ele vai falar depois que dizem respeito à vida comunitária, a inimizade, a contenda ou divisão, os ciúmes. Olha que interessante, a palavra ciúmes em grego é zelo. Quando você tem zelo excessivo, né? Talvez a sua esposa, seu marido, você tem zelo, a ideia é que você tem zelo, e o ter zelo não é negativo, mas o excesso se torna ciúme e se torna nocivo para você, para ela e para quem mais estiver compartilhando dessa relação, estiver próximo dessa relação, né? Os filhos, os demais familiares, né? Os ciúmes, né? A ira, a dissensão ou competição, a ambição, a heresia, a inveja, né? Esses são sentimentos que afetam diretamente a comunidade. É comum que as nossas igrejas, que as nossas comunidades se dividam em opiniões diferentes. Muitas vezes a igreja se divide. De um lado as pessoas pensam assim e do outro pensam do outro jeito. Aí o natural seria que a gente pensasse, eu vou ficar do lado que está certo.
Não é assim. Não é assim que devemos agir. A gente deve buscar o consenso, porque senão o nosso acerto se torna erro ao perpetuar a divisão da comunidade. E o apóstolo Paulo usa várias palavras para falar disso, dessa divisão comunitária, seja dissensão, né, seja contenda, são várias palavras que heresia. A heresia não significa necessariamente o que a gente pensa hoje, mas uma opinião firme, uma opinião, né, que você não abre mão, é uma heresia no sentido bíblico. E ele fala também em bebedeira, né? A bebedeira, o alcoolismo é uma coisa que existe na nossa sociedade e não existia no mundo antigo. Por quê? Porque não existia comércio que a pessoa podia comprar tanta bebida, levar lá um litro de cachaça para casa e ficar bêbado, né? Essas coisas eram muito mais escassas no mundo antigo. Então, quem praticava a bebedeira geralmente eram pessoas ricas ou pessoas que frequentavam festas, né? O pobre não tinha condição de ser alcoólatra, né? Então, beber desordenadamente nesse sentido, né? Diferente da ideia vigente entre grupos evangélicos, que não se pode degustar a bebida alcoólica, né? Se você tem tendência ao alcoolismo, realmente deve evitar. Mas nas escrituras sagradas, todas as pessoas bebiam bebidas alcoólicas porque era a única bebida que existia, né? Mas uma vez que isso se torna um vício, o apóstolo Paulo aqui também condenaria, né? Mas ele não presumia que existia a condição que existe no nosso mundo, com tanta fartura de bebida para você comprar no mercado e beber à vontade. Por fim, a última palavra, né, da lista, que aqui no nosso texto está como glutonaria, mas poderia ser entendido como farra, né? Uma farra, um banquete. Os romanos organizavam banquetes no qual existia prostituição, existia comida, que as pessoas comiam até vomitar, existia bebida, e aqui é essa prática que ele está condenando, né? Porque, mais uma vez, o apóstolo Paulo não presumia um mundo como o nosso, em que existe comida com tanta fartura que tantas pessoas entre nós, inclusive eu, né, estamos acima do peso. Ele não presumia um mundo em que existia tanta fartura, né? Então ele condena aqueles rituais que eram verdadeiras farras, com excesso de comida e de bebida e outras coisas. Então o apóstolo Paulo descreve tudo isso e fala, essas coisas, elas estão relacionadas com esses impulsos negativos, com esse impulso maligno, que quando o ser humano e eles existem de várias maneiras, né? São várias coisas, e a lista continuaria extensamente se nós continuássemos falar, vamos continuar essa lista aqui? Essa lista de vícios não ia acabar nunca. São coisas que levam o ser humano a uma escravidão. E a escravidão, ela é a exploração de um ser humano, né? Ela leva o ser humano à degradação, a acabar com a sua própria vida, ela leva ao rompimento das relações comunitárias. E essas são as obras da carne. A esses, o apóstolo Paulo contrapõe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito significa viver orientado pelo Espírito Santo, portanto, viver em liberdade. Viver em liberdade não é fazer o que se quer, mas é a condição de adulto que a gente mencionou no começo dessa palavra, que nos dá maturidade, condição de sensibilidade à voz do Espírito Santo, saber que existem regras na nossa sociedade, que existe estatuto na nossa igreja, que existe toda uma estrutura eclesiástica, existe tudo isso e tem que existir mesmo, mas que, além de tudo isso, a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, ao sopro do Espírito Santo, e que nos momentos mais decisivos da sua vida, você não vai encontrar uma regra escrita para você seguir. Nos momentos mais decisivos da sua vida, é ao sopro do Espírito Santo que você tem que ser sensível. O sopro do Espírito Santo não vai contrário à palavra de Deus, e nem excede a palavra de Deus, mas ele te encontra nos momentos de decisão, que você não vai ter como fazer uma reflexão extensa sobre as regras, sobre o que pode e o que não pode. E isso é ser sensível ao Espírito Santo. A regra
que o Espírito Santo nos dá, que é uma regra fluida, mas existe, é o amor. Contra esse não há lei. E ele descreve, então, numa lista que também não é exaustiva, o fruto do Espírito. Um conjunto de ações que representa o fruto do Espírito. Enquanto, né, as obras da carne são divididas, são impulsos que surgem e que, se você se submete a um deles, você vai se submetendo e vai se degradando, né? Você tem o outro, com contraposição a isso, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, né, ou um sinônimo de bondade também, fidelidade, mansidão, e um que representa muito bem, né, a oposição às obras da carne, que é domínio próprio. Nós lemos na passagem do Evangelho, lida pelo diácono André, que até mesmo os discípulos de Jesus agiram com ira, se submeteram à vontade da carne, então, né? Queria que Deus mandasse fogo do céu para consumir aqueles que negaram hospitalidade a Jesus e a eles, né? Ou seja, se eles tivessem uma arma de fogo na mão, eles mesmos iam matar aqueles, né? O desejo deles era esse, talvez não chegasse a consumar. Mas se até os discípulos de Jesus estavam submissos, estavam sujeitos aos impulsos da carne, que aqui se manifesta como ira, quem dirá nós, né, irmãos? Nós estamos sujeitos aos impulsos da carne, e nós sucumbimos com frequência aos impulsos da carne. No entanto, há uma antiga história, né, que eu já ouvi falar que era chinesa, já ouvi falar que era de outras tradições, que diz que os passarinhos podem rodear a sua cabeça, mas não é por isso que eles podem fazer ninhos sobre a sua cabeça. Então, que nessa luta da carne contra o Espírito, nós estejamos submissos à vontade do Espírito Santo e busquemos a vida em liberdade, a vida que ouve o Espírito Santo, que se submete à voz do Espírito Santo, que, conforme está no Evangelho de João, o vento sopra aonde quer, podemos ouvir, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim somos todos nós, quando somos sujeitos ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a liberdade, né? A liberdade leva a vida no Espírito, e isso é muito importante para a nossa comunidade, para a nossa vida como comunidade, para as nossas vidas no ambiente familiar, no ambiente em que trabalhamos. Precisamos do domínio próprio, precisamos nos controlar essas paixões, precisamos evitar as divisões, as dissensões, e assim buscar a liberdade que somente o Espírito Santo pode nos dar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.